E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje eu vou explicar para vocês esse tema, né? Surgimento de vocábulo. Como que um vocábulo surge na nossa língua, né? E, gente, olha, sinceramente, esse assunto é muito legal. Ele é muito extenso, então eu vou ter que dividir esse vídeo em duas partes, ok? Eu vou explicar um pouco, e aí eu vou chegar em um momento em que eu vou falar sobre as condições de produção. Aí as condições de produção eu vou deixar para a próxima parte, porque é muita coisa, tá? Mas a gente vai discutir um pouquinho essa coisa de como os vocábulos surgem. E esse é um dos questionamentos a que o gerativismo morfológico tenta responder. Ou seja, a gente não está analisando só o que a gente já conhece do léxico, mas também como que as coisas entram no léxico, como que as coisas saem do léxico, ok? Então, a gente tem que ter essa noção de léxico. Léxico, bem basicamente, tá? Assim, didaticamente, a gente pode entender o léxico como o nosso dicionário interno. Muitas aspas, ok? Porque a gente vai aprender mais pra frente que existe uma diferença bem grande entre dicionário e léxico. Dicionário e léxico são duas coisas diferentes, ok? E o que acontece? A gente vai tentar explicar como que alguma coisa entra no léxico. Então, talvez alguns de vocês não saibam, mas o léxico tem muito mais tendência a rejeitar formas novas. Então, tudo que a gente vai estudar aqui, na verdade, são obstáculos para a criação de vocábulos novos, tá bom? Então, a gente vai entender o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que ter para que um vocábulo novo surja, é óbvio, é uma motivação. Então, a gente estuda as motivações, tá? Vou descer aqui um pouquinho. Seguinte, quais são as motivações de criação de qualquer forma que seja no léxico, tá? Então, a gente conhece 3 motivações. A primeira a gente chama de mudança categorial, tá? A segunda a gente chama de expressão avaliativa. E a terceira a gente chama de necessidade de rotulação. Beleza? Essas são as 3 motivações. Então, vamos enxergar cada um. Mudança categorial é mudança de classe, ok? Substantivo para verbo, verbo para adjetivo, adjetivo para advérbio e todas essas mudanças categoriais. Ou seja, nós, falantes da língua, sentimos a necessidade de empregar determinados vocábulos de uma classe em outra. Entendeu? Só que toda vez que você realiza uma mudança categorial, você tem que criar um vocábulo novo. A gente tem que lembrar que a mudança categorial é mediada por derivação. Geralmente sufixal, conversiva ou parassintética, mas também pode ser prefixal. Alguns casos de derivação prefixal geram aquilo que a gente chama de adjetivação precária. A gente vai ver isso depois, tá? Então, esse é o primeiro motivo, mudança categorial. Ou seja, um vocábulo novo pode surgir porque a gente quer pegar uma palavra de uma classe e colocar em outra. Aí, para fazer isso, a gente tem que criar um vocábulo novo. Tá bom? B, expressão avaliativa. Expressão avaliativa é a necessidade que a gente tem de colocar o nosso sentimento, a nossa emoção em uma determinada construção morfológica. Então, vocês têm que perceber, por exemplo, a diferença entre filho, vem cá, e filhinho, vem cá. Né? Então, perceba, não houve mudança de classe. Filho e filhinho são substantivos, mesma coisa. Só que você empregou esse inho por uma necessidade de afeto, carinho. Você quis mostrar afeto, carinho para o seu filho. Então foi por isso que você usou esse sufixo inho aí, né? Então isso é o que a gente chama de expressão avaliativa, tá bom? E a necessidade de rotulação. A gente tem uma necessidade natural de empregar rótulos para as coisas. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem recente, né? A gente conhece a palavra Covid. Covid é um acrônimo, né? Dizem, né, que Covid é um acrônimo para Coronavirus Disease, né? Doença do coronavírus. Então, o que acontece? Antes de 2020, esse acrônimo existia? Não, certo? Então, por que ele foi criado? Por que ele passou a ser utilizado por todo mundo? Porque a gente tem uma necessidade de dar nome àquilo que está acontecendo. Ou seja, a gente sabe que existe uma doença para o coronavírus. Aí o que a gente faz? A gente cria um rótulo para essa doença do coronavírus. Como que a gente chama isso? Covid. A Covid. Beleza?
Então, são esses os 3 motivos que levam à criação de uma forma nova. Quando um desses 3 motivos, então, é ativado, a gente tem a criação de uma coisa que a gente chama de FE, tá? FE é uma formação esporádica. Ou seja, você tá lá e você precisa criar uma palavra que expresse uma dessas motivações. Então, você quer realizar uma mudança categorial, ou você quer expressar algum sentimento em alguma palavra, ou você quer rotular alguma coisa que ainda não tem rótulo, e você cria uma palavra nova. Quando você cria uma palavra nova, você realizou uma formação esporádica. Por quê? Porque essa palavra que você acabou de criar não é empregada genericamente, ou seja, ela não é empregada por toda a comunidade linguística. Você acabou de inventar essa palavra. Então ela é uma formação esporádica. Então agora eu vou mostrar para vocês o primeiro embate, o primeiro obstáculo, né, para a criação dessa formação esporádica. Mas antes, vocês têm que entender o que você vai fazer com essa formação esporádica. Então, você criou uma formação que ninguém conhece, não é dicionarizada, mas ela foi criada a partir de uma regra mental que você usou. Então você usou alguma das regras de formação de palavras que você conhece e criou uma palavra que ainda não existe. Essa palavra, então, é esporádica, uma formação esporádica. Para que essa formação entre no léxico, ou seja, para que essa formação passe a ser utilizada por toda a comunidade linguística, ela tem que passar por um processo de institucionalização. Quando isso acontecer, ela vai virar uma FI, uma formação institucionalizada. Beleza? Só que até essa formação esporádica nascer e ser institucionalizada, ela vai passar por vários obstáculos. Então, vou explicar para vocês agora o primeiro. Vou fazer uma linha aqui. Olha só. Primeiro obstáculo que a gente vai ver, eu vou colocar aqui número 2. Né? O número 1 foram as motivações, agora número 2. A gente chama de condições de produtividade. Então, olha só. Primeira coisa que vocês têm que entender é a diferença entre produtividade e produção. São coisas diferentes, tá? Então, a gente tem que lembrar que quando a gente tem uma RFP, né, uma regra de formação de palavras, a gente tem uma base que gera um produto, certo? Uma base que gera um produto. Quando a gente está falando de produtividade, a gente está falando da base, ok? A gente está falando da base. Quando a gente está falando de produção, a gente está falando do produto, ok? Aí eu falei para vocês no começo do vídeo. Eu vou falar sobre as condições de produção num vídeo à parte, porque são muitas, tá? Então, hoje eu vou falar só sobre produtividade e aí eu encerro o vídeo, tá bom? Então, olha só. Vou descer aqui um pouco. É o seguinte. Vou descrever. A base da RFP exige determinados traços. Ok? Traços. E aí a gente tem que entender o que são esses traços. E aqui a gente tem uma referência a algo que alguns autores costumam pecar. Vou explicar para vocês. Esses traços podem ser morfológicos. Esses traços podem ser sintáticos. Ou esses traços podem ser semânticos. Ok? Então, é óbvio que não dá aqui para falar de todos os traços, de todas as RFPs que existem. Mas eu vou dar um exemplo. E eu vou mostrar para vocês como que os traços não são só morfológicos. A gente, às vezes, quando a gente vai estudar morfologia na escola, ou quando a gente vai estudar morfologia por algumas gramáticas normativas, a gente tem a impressão de que a RFP só exige traços morfológicos. Então, eu vou dar um exemplo. A gente conhece o sufixo vel. V-E-L. Tá? Se você procurar nas gramáticas, se você procurar até mesmo em alguns morfologistas, eles vão dizer que o sufixo vel é responsável pela transformação, pela transformação de um verbo. Então você tem um verbo, e esse verbo vai gerar um adjetivo. Então você tem, por exemplo, comprar, verbo, comprável, comprável, adjetivo. Vender, verbo,
vendível, adjetivo. Poder, verbo. Possível, adjetivo. Tudo bem? Beleza. Então, eu vou anotar essas formações que eu acabei de mostrar para vocês para comprovar o que eu acabei de falar. Então, comprar gera comprável. Vender gera vendível. Amar gera amável. Poder gera possível. Nesse caso aqui ocorre uma alomorfia na raiz, tá? Enfim, eu poderia aqui passar horas e horas descrevendo mais e mais exemplos, né? De adjetivos que terminam em ável e ível, que derivam de verbos, né? Mas olha só. Olha só. Eu vou mostrar duas formações que vocês provavelmente vão achar esquisitas. Olha só. Vou descer um pouquinho. Cair. Caível. Morrer. Morrível. Uai. Por que essas palavras são estranhas? Não são verbos que geram adjetivos? Não é isso. Pois é. Não é. Não é só isso. Então, essa RFP aqui, que eu descrevi aqui em cima, ela exige traços morfológicos. Quais traços morfológicos? A base tem que ser um verbo, certo? Então não tem como você usar essa RFP com um substantivo, por exemplo. Mas existe um outro traço que esse verbo deve ter para conseguir entrar na RFP. Esse verbo tem que ser transitivo. Transitivo. Sabe por quê? Porque quando você fala aqui algo, né? Por exemplo, quando você fala menino amável, esse amável é como se fosse menino que pode ser amado. Pode ser amado. Ser amado é o quê? Voz passiva, lembra? E quem faz voz passiva? Só verbo transitivo. Beleza? Então tem uma lógica, ok. Mas o que eu quero provar é que a RFP não exige somente traços morfológicos. Ela também exige traços sintáticos. Tá bom? E o traço sintático que essa RFP exige especificamente é que o verbo seja transitivo. É por isso que quando você tenta aplicar a cair ou a morrer, não funciona porque esses verbos são intransitivos. Lembra? Como esses verbos são intransitivos, a regra não funciona. Então, esse é o primeiro obstáculo que a gente enxerga para a criação de uma formação esporádica no português. É o seguinte: se a regra que você utilizou, se você está utilizando na regra um elemento que não se encaixa na base, a RFP nem sequer vai acontecer. Então, você tem uma RFP que você quer usar para criar uma palavra nova a partir de uma primeira palavra que você já conhece. A base dessa RFP vai exigir determinados traços, tá? Se essa palavra que você está tentando usar não tiver os traços que a RFP exige, a RFP nem sequer vai acontecer, tá bom? Então, a palavra caível nem sequer é possível, porque o verbo cair não preenche os pré-requisitos da base da RFP. Entendeu? Então, a gente considera que o primeiro obstáculo é a palavra precisa preencher os pré-requisitos da base da RFP. Senão, a RFP nem sequer é acionada. Aí, a gente vai ver na próxima aula o quê? As condições de produção. Ou seja, supondo-se que a base que você selecionou segue as regras da RFP que você selecionou também. Ou seja, segue os pré-requisitos da RFP que você selecionou. Aí você vai ter um outro problema. A RFP é lá baseada em base e gera produto, certo? A gente já tinha visto isso. Só que agora a gente vai estudar o produto. Ou seja,
esse produto que foi gerado a partir da RFP que você selecionou, com a base que selecionou, ele pode entrar no léxico? Ele consegue sobreviver, ele consegue se sustentar no léxico? É isso que a gente vai estudar na aula que vem, tá? Então, como o conteúdo é muito extenso, né? Condições de produção é muita coisa mesmo, então eu vou deixar isso para uma parte 2 desse vídeo aqui, beleza? Então, é isso, gente. Beijão pra vocês e bons estudos.